Olá, queridos, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo provocativo, mais um vídeo para fazer você pensar, refletir, mais um vídeo com o tema Você Não Está Convertido, com o subtítulo Perdão. Estamos prontos para perdoar? Estamos prontos para sermos perdoados? Estamos prontos para pedir perdão? Esse é o tema de hoje. Esse é o tema onde nos faz pensar, nos leva a imaginar que se não estivermos pedindo perdão, se não formos perdoados, se não estivermos nos perdoando, não fomos convertidos. Pois bem, tenho alguns textos bíblicos aqui comigo, 7 textos bíblicos, e eu gostaria de ler para vocês e a gente refletir e pensar um pouquinho a respeito deles. Eu quero começar no Novo Testamento, pelo livro de Mateus, capítulo de número 6, verso 14 e verso 15, eu quero vos ler. Diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai de vocês não o perdoará as ofensas de vocês. O perdão é um ato de amor. Perdoar é um ato de amor. Perdoar é igual ao amor. Eu digo que é muito parecido com o amor. Por quê, pastor? Porque perdoar é atitudinal. Você tem a atitude de perdoar, você tem a atitude de amar. Então é atitudinal. Tenha essa atitude de perdoar. Se vocês perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial que estás no céu também vos perdoará. Então que essa atitude de amor esteja intrínseco em nossos corações, esteja muito bem enraizado em nós. Nós temos que nos perdoar mutuamente, diariamente, desejar, ansiar por esse perdão. Então, aqueles que buscam perdão verdadeiramente foram transformados, porque retiram de si prisões, cadeias, correntes que vos aprisionam a pessoas, a circunstâncias, a outros. Então, perdoar é essencial e indispensável. Vamos a outro texto, vamos a outro tema também que nos traz o livro de Efésios, capítulo de número 4, verso de número 32, vai dizer assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bondade e compassividade. O apóstolo Paulo nos lembra que devemos perdoar como Deus nos perdoou. Sejam compassivos e bondosos uns com os outros para provocar perdão. A partir do momento que a gente não é bondoso, nós não somos compassivos, nós começamos a produzir uma maldade interior, nos provocando a ter outros sentimentos. Você está compreendendo que a falta do perdão provoca outros sentimentos? Esse sentimento que não é de bondade, esse sentimento que não te permite ser compassivo com o próximo. Então o Senhor nos provoca, nos incita, através da sua palavra, confrontando a mim, a você, e como eu sempre digo, como eu sempre prego, como eu sempre ministro da igreja, que a palavra que não nos confronta não nos transforma. Então que nós deixamos essa falta de perdão para com os outros de lado e nos tornemos criaturas que sejam capazes de perdoar. Amém? Vamos para o próximo, vamos para o texto de número 3, onde Paulo está dizendo à igreja de Colossenses. Colossenses 3,13 vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor os perdoou, perdoem também vocês. O perdão é deliberado. Suportar. Até onde eu suporto? Até onde eu estou disposto a suportar? Eu acho que a pergunta é essa. Até onde você está disposto a perdoar e a suportar? Porque se você nada suporta, você nada perdoa. Se você muito suporta, você também muito perdoa. Até onde? Essa é a pergunta que Paulo deixa à igreja e eu deixo para você nesse dia. Até onde você está disposto a perdoar, a suportar? É para nos fazer refletir, é para nos fazer pensar. E exatamente esse é o intuito da palavra, exatamente esse é o intuito desses vídeos. Te fazer lembrar que você tem que ser um ser suportável e não insuportável. O suportável, ele também aprendeu a perdoar. Ele também aprendeu a dominar os seus instintos primitivos, os seus instintos mais radicais, os seus instintos de fúria, de explosão, de raiva, de ímpeto. Suporte. Quem suporta, perdoa. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mas vamos a mais um texto? Vamos ao quarto texto
dessa reflexão que está no livro de Lucas, do doutor Lucas, capítulo de número 6, verso de número 37. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O que Jesus nos ensina que o perdão está entrelaçado com o julgamento. A partir do momento que eu paro de apontar o meu dedo, que eu paro de julgar, que eu paro de condenar, foi porque eu perdoei. Olha o perdão entrelaçado com o julgamento, olha o perdão entrelaçado com a condenação. Então, a partir do momento que você entendeu que você para de julgar, que você para de condenar, é porque você perdoou. Olha a régua, olha a medida, olha o parâmetro para aqueles que perdoaram. Aquele que perdoou já não julga mais, aquele que perdoou já não condena mais. Primeiro, porque o julgamento e a condenação não nos cabe. O julgamento e a condenação não nos é lícito. O julgamento é do Senhor, que é justo. Vamos permitir que o Senhor julgue e condene. Vamos permitir perdoar quando não mais julguemos e quando não mais condenemos. Olha que coisa linda, olha como o Evangelho nos traz essa lucidez, essa clareza aos nossos olhos. Eu entendo que eu já perdoei quando eu não mais julgo e condeno. Mas vamos a mais um texto? Tá ficando bom, tá ficando bom. Salmos, o quinto texto, Salmos 103:12 vai dizer assim: quando distas o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Esse versículo expressa a profundidade do perdão de Deus. Quando perdoamos, nos aproximamos. Quando você não perdoa, você quer distanciamento. Você dista o Ocidente do Oriente, você quer distância, você quer polarizar, quer empurrar para longe, quer não mais que esteja perto, quer não mais que se assente à sua mesa. E o perdão é o inverso disso. O perdão ele traz para próximo, ele junta, ele é magnético. Perdoei, eu tô disposto a conviver novamente, eu estou disposto a estar junto novamente. Olha como Jesus é perfeito em tudo aquilo que faz, o seu Espírito Santo ministrando ao coração desses homens, dizendo: olha, eu não estou aqui para dividir, eu não estou aqui para separar, não estamos aqui para mandar um para longe do outro. Não, perdoem e vocês voltarão a conviver. Perdoem e a mesa voltará a estar cheia. Perdoem em todos os lugares na mesa ela terá uma pessoa sentada. É mais fácil perdoar do que carregar rancor, do que carregar ressentimentos, porque perdoar nos liberta e nos traz para próximo de novo. Se você ainda tem pessoas que eram do seu convívio e agora já não mais são, está na hora da gente rever o significado do perdão. Se você só se afastou, é porque você ainda não se converteu e não perdoou. Mas vamos a mais um texto, vamos ao sexto, para a glória de Deus. O sexto texto vai estar no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, que vai dizer assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não 7, mas até 70 vezes 7. O perdão não é uma contagem limitada. Para de tentar limitar a quantidade de vezes que nós perdoamos. Olha, eu te dou uma oportunidade, duas, na terceira comigo já não tem mais chance. Em nome de Jesus. Pedro está tentando chegar a Jesus e barganhar com ele. Olha, eu perdoo uma vez por dia, eu perdoo uma vez por dia, dando o entendimento de 7 dias, uma semana. Jesus vai falar: não, querido, eu perdoo até 70 vezes 7, 490 vezes se forem necessárias. Mas Jesus também não está dando entendimento a Pedro de tempo, de quantidade de perdão, não, porque o perdão é ilimitado. Pastor, o que você está querendo dizer? Enquanto a pessoa pisar, me ferir, me magoar, me machucar, eu tenho que perdoar? Sim, é obrigação minha e sua. Porque perdão é um câncer enraizado no meu e no teu coração, que a gente só consegue matar ele, a gente só consegue superar ele quando a gente perdoa. Enquanto a gente carrega a falta do perdão dentro de nós, continuamos doentes. Quem é doente não se converteu. Quem carrega a doença da falta do perdão no coração não se converteu. 7 vezes, Senhor? Não. Aprenda que pelo menos 70 vezes 7. Aprenda que é ilimitado. Aprenda que eu multiplico o teu perdão quando você precisa por 70 vezes. 490 vezes. Se você perdoar uma vez por dia, você perdoou o ano inteiro e ainda sobrou dias e ainda você vai ter que perdoar mais.
Porque nós temos 385 dias no ano, não é isso? E o Senhor está falando 490 vezes, então vai ter que perdoar até mais de uma vez por dia. Então vamos perdoar. Vamos ter esse perdão ilimitado para verdadeiramente sermos convertidos. Mas vamos a mais um texto? Vamos ao texto de número 7, que está no livro de 1 João, capítulo de número 1, verso de número 9, dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, os pecados nos purificará de toda injustiça. Confissão é o primeiro passo para a libertação. Quando eu confesso os meus pecados, eu sou perdoado. Até agora a gente estava falando de perdoar o próximo, certo? Perdoar o outro, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, assim como Deus os perdoou. E agora o Senhor está falando assim: confessa o teu para que você seja perdoado. Para a gente poder também ganhar o galardão de Deus. Para as nossas vestes também serem alvas como a neve. A gente, além de perdoar, a gente precisa ser perdoado por Cristo Jesus. E a maneira de alcançar perdão em Cristo Jesus é confessando os nossos pecados, é pedindo perdão uns aos outros. É chegando diante de Deus e chegando diante daqueles que nós ofendemos e chegando dizendo: perdão. Perdão pelo meu pecado cometido contra ti. Perdão por ter te magoado, perdão por ter te ferido, para que o Senhor que está no céu também nos perdoe. Olha o exemplo de Cristo. Pai, é uma das 7 mensagens da cruz. Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Quando Cristo mal algum tinha cometido. Muito pelo contrário, ele veio somente para perdoar os nossos pecados, para morrer por mim, por você na cruz do Calvário, para que nós alcançássemos perdão de nossos pecados. Então, mais uma coisa latente que tem que acontecer na minha vida e na sua, para nós recebermos esse perdão, é confessar o pecado. É abrir mão dele. Porque aquele que confessa o seu pecado, o abandona, alcança misericórdia. Não é isso que a Bíblia diz para mim e para você? Então está na hora da gente começar a confessar os nossos pecados para a gente também poder alcançar perdão. Porque é muito fácil falar de perdoar o próximo, quando a gente é ofendido. Mas quando a gente ofende a santidade de Deus, é aí que a gente tem que voltar a colocar a mão na consciência e pensar e raciocinar que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados diante de Deus. De que maneira? Confessando eles, uns aos outros e ao Senhor. É dessa maneira que nós conseguimos ser e entender que somos convertidos. Quando perdoamos e quando entendemos que temos que ser perdoados pelo Senhor através da nossa confissão dos nossos pecados, arrependimento e abandonando. Sabe qual é a minha oração? Que o Espírito Santo te convença de justiça, de juízo e de pecado. Para que aí sim a gente entenda quais são os nossos pecados de estimação, o abandonemos, pedimos perdão ao Senhor e Ele assim nos rime. Então, que você entenda, compreenda, guarde no seu coração essa mensagem. Espero que você tenha chegado até aqui, que o seu coração se alegre em Cristo Jesus, e que você entenda que para ser convertido precisa haver perdão liberado e perdão recebido. Que o Senhor te abençoe. Olá, eu sou o pastor Johan. Eu sou a pastora Iane. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que ele edificou a sua vida. Então eu tenho algo para te dizer. Curta, comenta e compartilhe e ative as notificações para que quando chegarem novos vídeos vocês o recebam. Envie para aquela pessoa que eu tenho certeza que também será edificado por ele. Que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe.